Olá, me chamo João Paulo e nessa videoaula estarei falando a respeito do esporte de inverno esqui cross country. Nosso grupo é formado por Elias Freitas, Silvio Ernesto e Lucas Rocha e eu. O esqui cross country é um esporte de resistência, no qual os atletas percorrem variadas distâncias com esquis impulsionados por bastões, em duas diferentes técnicas, a clássica e a skating. Na primeira, os atletas percorrem trilhos previamente preparados, com os esquis paralelos entre si. Já a técnica skating é mais veloz do que na clássica, na qual o atleta empurra o esqui para fora, em um ângulo de 45 graus. Foi desenvolvida na década de 70, a partir dos movimentos da patinação do gelo. O esqui cross country pode ser realizado em diferentes formatos: largada intervalada, largada em massa, revezamento, esquiatlon, perseguição e cross-country cross. O esqui cross-country é dividido em duas disciplinas: distance, com provas de longa distância e circuitos de 2 a 50 km, e sprint, de curta distância e circuitos até 2 km. A prova de longa distância, na qual os atletas percorrem circuitos de 2 a 50 km com subidas e descidas. As provas possuem diferentes formatos e largadas, sendo que os atletas podem competir contra o relógio ou contra si. Prova de curta distância, na qual os atletas percorrem pequenos circuitos de até 2 km, competindo contra o tempo na etapa classificatória, quando somente os 30 melhores tempos avançam para as baterias seguintes. Nas finais, os atletas classificados competem em baterias eliminatórias de 6 atletas, nos quais os 2 primeiros de cada bateria e os 2 melhores tempos avançam de fase até a determinação do vencedor. Apesar de ser um esporte popular, sua origem está na praticidade. Em regiões da Escandinávia, as pessoas usavam os esquis como forma de transporte na neve. O lado esportivo e recreacional só emergiria no século XIX. Apesar de ser difícil dizer com precisão quando ocorreu, registros mostram que a primeira competição pública de esqui cross country aconteceu na Noruega em 1843. Nas Olimpíadas de Inverno, o evento masculino de esqui cross country apareceu pela primeira vez em 1924, nos Jogos de Chamonix, na França. A versão feminina só passou a ser disputada nas Olimpíadas de 1952, em Oslo, na Noruega. Historicamente, o esporte é dominado por atletas de países do norte da Europa, como Suécia, Finlândia e a própria Noruega. Em 2001, o esqui cross country brasileiro começou a se desenvolver com as primeiras participações do país em provas internacionais, tendo representação olímpica já no ano seguinte, nos Jogos Olímpicos de Inverno de Salt Lake City, Estados Unidos da América. Um ano após, em 2003, o primeiro campeonato brasileiro de cross country foi realizado, e desde então é anualmente organizado pela CBDN, na Argentina ou no Chile. Em 2014, a CBDN realizou a primeira edição do Circuito Brasileiro de Roller Ski, com 2 provas disputadas no Centro de Treinamento da equipe de Cross Country Biathlon, no Parque Ecoesportivo Dam-Ra, em São Carlos, São Paulo. Atualmente, o roller ski, adaptação do esqui cross country no asfalto, é reconhecido pela FIS, Federação Internacional de Esqui, e as provas do circuito contam pontos no ranking mundial. Além disso, recentemente em 2023, a paranaense Aline Rocha virou a nova campeã do Mundial Paralímpico de Esqui Cross Country na prova rápida, sprint. A brasileira completou o percurso de 1 km em 3 minutos e 10 segundos e, de forma inédita, conseguiu conquistar a medalha de ouro, virando a primeira brasileira a conquistar o ouro em um esporte de inverno. Como todos os esportes praticados na neve, o esqui cross country também tem equipamentos específicos. Além dos esquis, que podem variar de acordo com a condição da neve, terreno e características do esquiador, é necessário utilizar bastões de grafite e Kevlar, geralmente, em fixações de esqui.
As botas devem ser escolhidas conforme a técnica utilizada. No estilo clássico, a bota costuma ser flexível para oferecer a melhor mobilidade para o tornozelo, enquanto no estilo livre é interessante que a bota tenha controle lateral e sola rígida. Já a roupa esportiva deve ser de lycra, bem ajustada à neve e possibilitar a movimentação do corpo e aquecer. Esqui cross country. O esqui cross country é aberto a atletas com deficiências físicas e visuais. Dependendo da limitação física, o esquiador pode usar seat ski, uma cadeira adaptada, com um par de esquis. Atletas com deficiência visual competem com o atleta guia. Tanto as mulheres quanto os homens participam de provas de distâncias curtas, médias e longas, ou então no revezamento por equipe.